Eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, de 1 a 2. O primeiro texto é esse. E o título dessa mensagem é: Ouça a voz de Deus e escolha a vida. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio 28, de 1 a 2. Deuteronômio, lá no Velho Testamento. Isso aí. Deuteronômio, repetição da lei, né? Então, olha lá, vamos ler. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vamos ler isso novamente? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Agora passa algumas páginas em Deuteronômio 30, 14 a 16. Acharam aí? Deuteronômio 30, 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para, isso aí, para a fazeres. Vês aqui hoje, te tenho proposto vida e o bem, morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Amém. Podem sentar. Aleluia. Amém. Deus é bom e Ele deseja que nós ouçamos a sua voz. Não há possibilidade de pessoas que conhecem a Deus, que estejam na casa de Deus, como eu, como você, não ouvirmos a voz de Deus. Pois é Ele que orienta a nossa vida. É Ele que vai dirigir os nossos passos. É Ele que quer coordenar a nossa vida. Então, temos que ouvir a sua voz. Lá nesse texto que nós lemos, o primeiro texto, ele diz, tem duas conjunções muito importantes. Se ouvires, e a outra é quando ouvires. Interessante é que eu fiz esse esboço já tem uma semana, quando o bispo ligou para mim. E eu tinha feito uma abordagem e quando eu vou fazendo assim, então Deus falou comigo isso que nós fizemos hoje. Primeiro adore, depois fale. A nossa vida, se eu ia falar sobre ouvir a voz de Deus, eu tinha que ouvir o que Deus tinha. Quais eram as diretrizes para falar a sua palavra? E Deus falou assim comigo, primeiro adore, depois fale. Quando você estiver em luta, primeiro adore, depois peça. Quando você estiver passando no deserto, primeiro adore, depois caminhe. A palavra de Deus diz, e nós vamos ler um outro texto para você entender o poder do louvor. Às vezes nós não entendemos, né? Ou viemos para a casa de Deus sem trazer um louvor nos nossos lábios. Mas olha para a nossa vida, olha para a tua vida e vê o quanto Deus tem feito. Então adore. E aqui, eu estava dando hoje aula de orações reduzidas para os meus alunos
E eu estava falando sobre as orações condicionais e as temporais. E quando eu estava lendo novamente esse texto, eu vi o se, que é uma conjunção condicional, e o quando, que é uma oração, é uma conjunção temporal. E eu falei assim, eu acabei de dar aula sobre isso. E olhe bem, eu expliquei para os meus alunos assim, quando a gente usa o se, eu vou te dar você tem que fazer uma coisa para satisfazer aquela condição. E Deus disse assim, para Moisés, e Moisés disse para o povo, se fizer o quê? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. E ele, se você ler esse texto, leia esse texto em casa, ele vai dizer quantas bênçãos ele ia derramar sobre o seu povo, se eles ouvissem a voz do Senhor. Depois ele usou a temporal, quando diferenciou tudo. Condições para serem satisfeitas é se você ouvir. Agora, quando você ouvir, Deus vai derramar toda essa sorte de bênçãos sobre sua vida. Acontece, irmãos, que com o passar do tempo, a gente vai abandonando o primeiro amor. A gente não vem mais para a casa de Deus com aquele amor que a gente tinha. A gente não reconhece mais Deus nos nossos caminhos. E a gente vai esquecendo. E a gente não vai ouvindo. Eu vou cantar. E você esquece que você tem que ouvir a voz do Senhor para saber qual é o hino que Ele quer que você cante. A gente começa a tratar a obra de Deus como a gente trata o nosso serviço, quando a gente trata aquilo que a gente domina. Mas na casa do Senhor, quem manda é o próprio Deus. E nós todos temos que aprender isso. Nós não podemos ter esse nosso coração endurecido para não ouvir a voz de Deus. Eu não vou me alongar muito. Eu queria ler 2 Crônicas 20, 14 a 22. Pode botar esse texto para mim? Ou não? Dá para botar? Então vamos lá. 2 Crônicas, aí é segundo mesmo, que é o segundo livro. Quando é no Novo Testamento, a gente diz cartas. São cartas, aí você começa a usar o feminino. Então, segunda carta aos Coríntios, isso é no Novo Testamento. No Velho Testamento são livros, você diz, segundo o livro de Crônicas, tá? Só para diferenciar essas coisas. Então, vamos lá. Então, não está passando, não? Isso. Agora tá, todo mundo está vendo, né? Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendentes de quem? Você sabe para que Deus separou Asaf? Deus chamou Asaf para louvá-lo. E aí, nesse texto, ele mostra uma descendência. Olha, ele fala filho de não sei quem, neto de não sei quem, bisneto de não sei quem, todos estavam servindo a Deus. O objetivo de Deus, e você vai ver nesse texto, que Deus separa pessoas, separa famílias para o servirem. Olha para a tua família e veja o que Deus tem feito na sua família. Se Deus ainda não tem feito, ore, porque Deus vai fazer. O desejo de Deus é que seu filho, seu neto, seu bisneto, seu trineto sirva a Deus. Geração bendita do Senhor. E nós temos que declarar isso na nossa casa. Porque se você observar como é que o mundo está sendo manipulado para destruir as famílias. Para dizer que não é tão importante ter um pai e uma mãe. Você pode ter 2 pais, você pode ter 2 mães. Mas o que Deus falou na palavra? Você deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a um outro homem e serão uma só carne? Se unirá. Essa é a voz de Deus para a família. Esse é o desejo de Deus. E nós temos que ouvir a voz de Deus. Então vamos continuar aí na nossa leitura. E disse, tá aí? Aí a versão dele, escutem. Na minha versão diz assim: dai ouvidos todos os que vivem em Judá.
Aí está escutai, que é a mesma coisa. E em Jerusalém, e o rei Josafá. E assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Não fique desanimado por causa do exército de pessoas que vêm ao seu redor dizendo que você não vai conseguir. Não fique desanimado dizendo que pessoas que dizem que para você que você não é nada. Não fique desanimado dizendo que você é uma pessoa sem condição, sem visão. Não fique desanimado, nem por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando eu escuto a voz do Senhor, a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. E a gente canta isso aqui, mas a gente só canta. A batalha sempre vai ser do Senhor, quando a gente colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Porque Ele irá à frente do exército. E Josafá estava em guerra, e Deus está conversando com ele. E o pessoal lá do outro exército preparando. Aí ele diz assim: não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será conosco. Então, tá igual aí? Ó? Vou lendo daqui, tá? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, fazendo o quê? Pegando em armas. O que ele estava fazendo? Adorando. Adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas, os filhos dos coratitas, para quê? Está em 2 Crônicas 20, 14, 22. Para quê? Para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã, cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá se pôs em pé diante do povo e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. O que ele disse? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, ordenou o quê para o Senhor? Grandes guerreiros, cantores, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Então ele colocou os cantores, os louvadores, diante do exército, diante dos que estavam armados. Eles foram na frente e dizendo: louvai o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. E começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. E o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Às vezes Deus não quer que você guerreie. Às vezes Deus quer que você louve. Às vezes Deus não quer que você pegue numa arma. Deus quer que você adore. Nosso posicionamento, irmãos, muitas vezes estão voltados nas nossas próprias estratégias. Mas Deus tem uma estratégia específica para cada um de nós. Seja ficar parado, seja falar, seja apenas ouvir, seja apenas ficar dentro de uma caverna. E você sabe que Davi, quando ele era um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, e quando naquele momento que ele soube que as mulheres dele foram levadas, ele, em vez de correr ele estava cansado, já tinha vindo de uma guerra, em vez de correr para resgatá-las, não, vou falar com Deus. Espera aí,
Ah, você vai esperar as mulheres forem... Não, peraí, eu vou falar com Deus. Eu tenho que saber se Deus quer. Eu vou ou eu vou ficar aqui esperando? E às vezes, irmãos, nós vamos e não ouvimos a voz de Deus, que é para ficar parado. Outra coisa, às vezes a gente ora, quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho e via que Faraó vinha atrás, o povo falou assim, e agora, o que a gente vamos fazer? Vamos orar, vamos fazer. Não, Deus falou assim, marcha. Agora não é hora de orar, é tempo de marchar. Nós estamos vivendo num tempo que nós temos que marchar. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos andando de mão dada com conceitos do mundo. Mas Deus nos chamou para nós ouvirmos a sua voz e termos um outro discurso, uma outra postura, porque Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor da nossa vida. E não apenas fazermos as coisas como nós estamos acostumados a fazer, mas pedirmos a orientação de Deus. Então, nós sabemos que Deus fala. Passa aí para mim. E quando é que Deus fala? Primeira coisa, Ele nos fala para endireitar o nosso caminho. Olha lá. Para cumprirmos os seus mandamentos, que é o que lemos em Deuteronômio 28:1, para endireitar os nossos caminhos e para que tenhamos paz. Deus nos fala para endireitar o nosso caminho. Eu queria ler em Isaías 30:21. Vamos lá, rapidinho. Eu não vou me alongar muito, você vai ver que é rapidinho. Eu espero que você fique com aquilo que Deus está falando no seu coração. Eu falei que às vezes não é para você atacar, é para você adorar. Eu falei que não é, às vezes Deus nos diz que não é para pegar em armas, é para ficar parado. Cuidado, que cada um de nós, Deus tem um propósito. Para isso Ele te trouxe aqui nessa noite. Então vamos lá, Isaías 30:21. Eu fico olhando o data show, porque... Isso. É porque o meu auxiliar ali, eu pedi para colocar os versículos para a gente ter mais rapidez. Então olha só. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, o quê? Que voz é essa? Aliás, há muitas vozes no mundo, né? Mas que voz é essa que quer te orientar para o bom caminho? É a voz de Deus. Ele quer te orientar e dizer, olha só, o caminho é esse, não é esse caminho da separação. Não é. Você já me perguntou se é esse caminho que eu tenho para você? Ou ele diz assim, não é esse caminho. Busque mais a minha presença. Leia mais a minha palavra. Engraçado que eu fui pregar numa igreja. Não é das nossas igrejas, não. Uma outra igreja co-irmã. Aí tá, depois que eu preguei tal. Aí uma irmã veio falar comigo, poxa vida, irmã, eu nunca tinha visto que na Bíblia tinha tantas coisas assim. É porque eu não tenho tempo de ler a Bíblia, é muita coisa que eu faço na igreja. Ué, como é que você pode fazer muita coisa na igreja sem ter a orientação do Senhor? Às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas é ouvir a voz de Deus e dizer assim, olha, é esse caminho. É essa palavra que você tem que dizer para os adolescentes. É essa palavra que você tem que dizer para as senhoras. É essa palavra que você tem que dizer para o homem. E para os homens, é este caminho que você deve seguir. Então, nós devemos ouvir a voz de Deus para endireitar o nosso caminho. Você sabe, eu acho que foi o pastor Isaías que estava pregando ontem, né? Era o pastor Isaías? Então ele estava falando sobre isso, que às vezes nós temos um coração tão duro, né? E nós não ouvimos mais a voz de Deus. Nós achamos que temos o domínio na igreja de Deus. A igreja continua pertencendo ao Senhor da igreja. E se Ele trouxe tantas pessoas, te trouxe, me trouxe, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Mas a responsabilidade é nossa com Deus. A voz que eu tenho que ouvir é a voz do Senhor. Para que tenhamos paz. E a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Não essa paz que o mundo nos dá.
Mas uma paz que mesmo você estando em guerra, o Espírito Santo está dominando o seu coração. Mesmo você estando em guerra, achando que ninguém vai te socorrer, o Senhor continua guerreando, o Senhor continua sendo o Senhor continua tendo autoridade, Ele é Deus. Qual é a visão que foi mudada na sua vida, dizendo que Deus não continua sendo Deus? Só que às vezes nós não damos oportunidade para esse Deus operar na nossa vida. Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo a mesma autoridade. Veja, ele não falou para Josafá: Josafá, pegue os melhores guerreiros. Josafá, pega o cara que sabe atirar a melhor flecha. Ele falou assim: Josafá, separe cantores, mas não é qualquer cantor. Aquele que me adora de verdade. É esse que tem que ir à frente do exército. Não pode ser qualquer levita. Não pode. Escolhe os levitas, escolhe os cantores para ir à frente do exército. Porque vou usar essas vidas tremendamente e os inimigos ficarão enlouquecidos e nós vamos ganhar a guerra. Porque eu irei à frente desse exército. A batalha não é sua, a batalha é minha. Deus assume sempre a defesa da nossa vida. E como a gente vê na palavra de Deus, ele sempre fala de guerras. Era uma época de guerras, exércitos guerreavam, os gregos lutavam contra os romanos, os egípcios lutavam com aqueles povos da época, persas, sei lá. Havia guerras, então a linguagem era de guerra. Então eles entendiam que o melhor guerreiro, ele vencia os demais. Então, quando Deus falava, ele falava: eu sou o Senhor. Eu sou o chefe desse exército. Eu sou o general. Eu que comando. Então, Deus continua sendo o general e quer ser o general da sua vida. Então, não há batalha que você não possa vencer. Eu não digo que nós não tenhamos lutas, não tenhamos enfermidades, não tenhamos doenças. Mas o Senhor é sempre vencedor. Eu tive uma professora de escola dominical que ela tinha câncer na garganta. Então, quando ela tinha um alívio nas dores, ela continuava pregando para a gente, fazia tudo na igreja. Quando ela tinha crise, ela ficava em casa, mas ela não podia falar. Então, ela intercedia pela gente. Então, ela dizia assim, que a gente era criança, né? Então, ela dizia assim: agora é o tempo que Deus tem para eu interceder. Amanhã eu volto para guerrear. E ela voltava para pregar com aquelas dores que ela tinha na garganta. Ela nunca deixou de fazer a obra de Deus e nunca se entristeceu por ela ter aquela doença. Ela continuava fazendo a obra do Senhor. A tempo e fora de tempo, nós temos que viver e falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Olha para você. O que Deus tem falado com você? Olha para você. Quantas bênçãos Deus tem te dado. Olha para você, como é que você chegou aqui e como você está hoje. É porque Deus está do seu lado. Deus está segurando na sua mão. Você está pensando que você está ganhando assim sozinho? Não. O Senhor está contigo. A guerra não é sua, é do Senhor. Agora, uma coisa que Deus fala sempre é que a gente não deve endurecer o nosso coração quando a gente ouve a voz do Senhor. Está lá no Salmo 94. Ele diz: não endureça seu coração quando ouvir a sua voz. O que faz a gente endurecer o coração? O nosso orgulho. Ah, não. Eu não. Por que eu vou me humilhar? Eu sou tão bom. Eu sou tão inteligente. Não endureça o seu coração. Não ensurdeça o seu coração, o seu ouvido, para não ouvir aquilo que Deus está falando. Porque Deus vai cobrar amanhã ou depois de você. Porque Ele falou. E o pastor Awad, ele falou no domingo sobre Sansão. Quantos avisos Deus deu para Sansão? E olha que ele deu experiências, mas ele não quis ouvir. Deus também está falando com você através da sua palavra. Não endureça o seu coração. E aí você deve escolher o que Deus disse. Escolha a vida. E a Bíblia diz que a vida era a luz dos homens. Quem é a vida?
Alguém falou isso na palavra de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem disse isso? Escolha Jesus. Escolha sempre Jesus. Ele é a sua vida. E Jesus falou assim, olha, ninguém rouba a minha vida se eu não der liberalmente, se eu não quiser dar. Porque eu sou a vida. Se você quer ter vida, se entregue na mão de Jesus. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Deixa o Espírito Santo dizer o que Ele quer te orientar. Ele veio nos orientar segundo a justiça de Deus, o juízo de Deus, e nos convencer que nós somos pecadores, necessitamos da salvação. Agora eu quero que vocês entendam o quando que eu falei. Eu falei duas conjunções, né? O se e o quando. Quando é que você tem que ouvir a voz de Deus? Hoje. Esse é o tempo. Não é amanhã, não. É hoje. Escolha a vida hoje. O tempo de Deus é hoje. A tua salvação vai chegar hoje. A tua libertação vai chegar hoje. Então vamos ver lá em Deuteronômio, novamente, e eu já estou encerrando. Em Deuteronômio, 30, versículo 15. Olha o que está escrito aí. Depois a gente lê o 20. Deuteronômio 30, versículo 15. Quando, vês aqui, o que diz aí? Vês aqui, hoje te ordeno. Proponho vida, bem, morte e mal. Então, hoje, olhe bem, vejam, hoje ponho diante de ti. Não o amanhã, tem muita gente que fala assim, pertence a Deus, né? Dizem isso, né? Mas o tempo necessário para a nossa vida, que nós temos domínio, é o agora. Você não está aí sentado? Só isso. Só que, agora é 8h30. Quando for 8h35, 8h30 já foi ontem. Estamos no mesmo dia. Mas dentro desse mesmo dia eu tenho a diferença do hoje, do ontem e até do amanhã. Daqui a pouco é um futuro. 8h45 é futuro. A gente vive num tempo de dias, mas minutos fazem a diferença na nossa vida. Minutos fazem diferença de escolhas. Então a palavra de Deus diz, é hoje. É hoje o tempo aceitável. É hoje, é o agora que Deus quer fazer a obra que você precisa. É agora que Deus quer te livrar da depressão. É agora que Deus quer segurar na sua mão e fazer, caminha, levanta-te, anda. Se alimente da palavra de Deus. Sua vida não encerrou porque alguém morreu. Sua vida não terminou porque alguém te deixou. Você tem a Deus, que é a fonte de água viva. E eu queria ler esse último versículo que está no finalzinho do slide, é o versículo 19. Isso. Aí do mesmo capítulo 30 que diz, os céus e a terra, é porque para mim não dá para ver. Os céus e a terra tomam quando? Hoje, por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, bênção e... Qual é a escolha que Deus quer? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Que coisa linda. Deus hoje quer que você faça essa escolha. A tua semente vai sobreviver quando escolher a vida, que é o próprio Deus. A tua semente vai povoar a terra quando escolheres a vida que está em Deus. Mas é uma escolha. Eu não posso escolher por você. A Bíblia toda é antitética. Sempre tem essas antíteses. Vida, morte, céu, inferno, bênção, maldição. Sempre assim. É engraçado que quando eu dava aula lá para os pastores, aí eles vinham me trazer uma maçã. Muito engraçado isso. Estava até vendo que alguns estavam lá, né?
Então eles traziam uma maçã e falavam assim: professora Marise, não tenha misericórdia de nós quando a senhora for fazer prova. Eu falei assim: ó, eu terei misericórdia de ti. Quem tem misericórdia é o Senhor. Eu vou exigir de vocês. Então eu falava para eles as figuras de linguagem que a Bíblia tem. E a antítese é isso. Toda vez que tem uma coisa positiva, tem algo negativo. Se você escolhe a vida, então a morte fica de fora, mas ela continua ali ao lado. Sempre há uma coisa boa e uma coisa ruim. Depende de quê? Da nossa escolha. Você veja que lá, Pilatos, ele escolheu. Quem que vocês querem? Escolher Jesus ou... Escolheram Jesus, todo mundo escolheu Jesus. Essa é a vida, gente. Não pense que por você escolher Jesus, as coisas vão ficar melhores para você no sentido do mundo. O mundo tem uma outra visão. O mundo vai querer que você seja corrupto. O mundo vai querer que você adultere. O mundo vai querer, não faz mal, não. É uma mentirinha, se desviar um pouquinho do caminho do Senhor, isso é escolha de morte. A palavra de Deus diz para nós escolhermos a vida, sermos santos, separados para Deus, irrepreensíveis, pessoas, como diz lá em Hebreus, que o mundo não é digno. Esse discurso não é um discurso agradável, mas o que Deus quer para a nossa vida é que nós hoje escolhamos a vida. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa que eu queria que você fizesse nesse momento é falar com Deus aquilo que você precisa escolher. Qual a escolha que você tem que tomar? Todos nós temos uma escolha. Nós adoramos o Senhor e falamos ao Senhor poderoso Deus. Esse Senhor não deixou de ser poderoso. Esse Senhor não deixou de ser o mesmo. Esse Senhor não deixou de ser o Senhor. Então, nessa primeira parte, você vai falar com Deus. Qual é a sua escolha? Qual a escolha que você tem que fazer para a sua vida, para a sua casa? Os homens são os cabeças das suas famílias. As mulheres são aquelas que conduzem essa casa para manter em pé. O que você tem que fazer? Quais são as suas escolhas? Homens e mulheres têm que criar filhos. Filhos debaixo do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A escola não vai dar sabedoria para os seus filhos. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ouça o que a palavra de Deus diz. Qual é a atitude que você tem que tomar com seus filhos? Não pode imitar Eli, que Deus falou assim: olha só, Eli, porque você não corrige seus filhos, eu vou acabar com a tua descendência. O sacerdócio de Eli foi cortado porque ele não repreendia seus filhos. Não adianta ser sacerdote de fachada. Tem que ser um sacerdote verdadeiramente que tenha um coração voltado para Deus. A igreja desses últimos dias está se apostatando da fé. Não estamos valorizando a voz de Deus. Que nesse momento nós possamos nos voltar para querer ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Senhor, nos apresentamos diante de Ti como pessoas que carecem da Sua graça. Pessoas que carecem da Sua orientação, Pai. Pessoas que querem ouvir a Tua voz e escolher a vida. A vida para sobreviver nessa terra incrédula. A vida para sobreviver neste mundo corrupto e enganoso. A vida para sobreviver numa geração que não quer ouvir a voz de Deus, mesmo na sua casa, Pai. Isso é trágico. Mas há um povo no meio de outro povo, Senhor. Um povo que reconhece que nada são. Um povo que reconhece que precisam de Ti.
um povo que reconhece que há um Deus que pode suprir todas as suas necessidades, Pai. E esse povo que está aqui olhando para Ti, quer escolher a vida, ó Deus. Quer escolher a vida para viver segundo a Tua palavra, viver em santidade, viver proclamando o Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Que haja libertação nessa cidade, Pai. Que haja libertação nesse estado, Pai. Que haja libertação na nossa rua, na nossa vizinhança, na nossa família. Fala, Deus. Fala, Deus, nessa geração. Fala, Deus, na nossa família. Fala, Deus, ao ouvido dos jovens. Fala, Deus, aos adolescentes. Fala, Deus, aos ouvidos de crianças, Pai. Fala, Deus, aos ouvidos das pessoas maduras, das pessoas da terceira idade. Fala, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz quebra o cedro. A Tua voz é poderosa. Nem a rocha, nem o cedro do Líbano, que é muito duro, Senhor, ele não resiste à Sua voz. Não há pedras, não há rocha que resista à voz do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fala agora, Senhor, e esses problemas serão removidos, Deus. Fala agora, Deus, e essas rochas serão quebradas, ó Pai. Fala agora e esses corações serão moldados, Senhor, diante da Tua presença. Aquele filho que saiu de casa, fala, Deus, com ele lá e traz para casa de novo, Pai. Aquele homem que abandonou sua família, fala, Deus, em nome de Jesus, e traga-o novamente. Restaura a sua vida, converta-o para Ti. A Tua palavra diz que basta uma palavra Tua, Senhor. Sempre vai bastar uma palavra Tua, Senhor. Sempre uma palavra, Senhor, vai poder restaurar e mudar todas as situações. Estamos aqui, ó Deus. Fala para nós. Fala em nós, fala através de nós e as situações vão ser mudadas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aviva cada alma neste lugar. Que nós possamos sair daqui incentivados a continuar lutando, incentivados a continuar falando da Tua palavra. Oh, mesmo sem o som, mesmo, Senhor, sem condições, mesmo nos arrastando, mas sempre proclamando que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor que projeta coisas novas para nós. Tu não és aquele Deus que é carregado nos ombros. Tu és o Deus Criador. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que unge o Teu servo. Tu és o Deus que fala e todas as coisas são mudadas, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos ser uma igreja despertada para ouvir a voz de Deus. Que nós não nos estribemos no nosso conhecimento, Deus, mas que nós ouçamos a Tua voz e prossigamos. Ah, Senhor, e mares vão se abrir. Oh, rios vão se abrir, Senhor, porque nós seremos um povo que ouve a voz de Deus. Aleluia, Senhor. E cada um que entrou nessa noite, Senhor, que possa testemunhar que a voz do Senhor é poderosa. Que cada um que entrou aqui nessa noite, Senhor, possa testemunhar que só o Senhor é Deus. Que cada um que entrou aqui nessa noite possa dizer: a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! O Senhor é do Senhor. Aleluia! Que nós possamos sair daqui, Senhor,
restaurados e renovados, Pai. Sabemos que Tu tens um plano para essa igreja. E sabemos que nós somos a igreja, Pai. Somos nós que o Espírito Santo age. É em nós que o Espírito Santo opera, não em paredes. Mas é em nós que construímos e levamos a Tua obra, Pai. Fala para nós, Senhor, cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.